A todos muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a este canal do YouTube de Vítor Hugo Mendes e também nesta emissão da rádio Fama Star, que emite de Inglaterra para o mundo inteiro. Um especial abraço aos angolanos. Bom, hoje o meu convidado é este jovem que está aqui, é ator e é também apresentador de televisão no programa Bem-vindos, que passa todos os dias da semana na RTP África. Silvio, um grande abraço. A minha primeira pergunta é, como é que tu vens, ou seja, há quantos anos estás a viver aqui em Portugal? Eu preciso ser transparente contigo. Ok. Então conta. Eu não sou nenhum santo. Vítor, eu estou a viver há 3 anos, agora vou fazer 3 anos. Sim, 3 anos. Como é que se dá a tua vinda aqui para Portugal? É assim, eu sempre fui um jovem muito batalhador e sempre apostei muito em mim, sempre tive muito a consciência de que tinha que apostar em mim mesmo para poder atingir alguns objetivos. E vim cá porque soube que Portugal estava a se abrir um bocado mais para oportunidades para atores africanos e principalmente angolanos, logo depois da novela A Única Mulher. E eu tinha feito um filme, Ginga, Rainha de Angola, com os realizadores portugueses. Então eles disseram, aqui está a acontecer alguma coisa. Então vim para cá, fiz um casting, mas não deu em nada. Voltei para Angola. 8 meses depois, recebi uma chamada de uma das produtoras, que era a Isabel Pereira, uma grande amiga e produtora. Disse, Silvio, aquele casting que fizeste o ano passado, aprovaram e querem trabalhar contigo para um personagem muito pequeno. Era, na verdade, 3 cenas. Eu tinha 3 folhas para vir cá. Normalmente costumas ter quantas? Sabes, Vítor, eu nunca fui um ator que tivesse tido muitas oportunidades a nível da televisão. Do género, um personagem grande, ou então ator principal, nunca tive muitas essas oportunidades. Foram acontecendo de forma estranhamente boas. Eu, por exemplo, Ginga, Rainha de Angola, eu tinha, acho que eram cerca de 7 cenas que iam se dividir em 12 episódios. De repente foi correndo bem, fui fazendo até me tornar um dos atores principais do filme e série. Então, para esta novela, era uma coisa assim, tipo, eram duas folhas para fazer a apresentação. Só que vê como é que é, Vítor, 2 folhas para tu representares um ator, qualquer outro ator que vivesse em Angola, que tinha que ir para Portugal gastar, porque tinha que gastar, né? É o tal investimento que tem que ser feito. Exatamente, tinha que gastar o bilhete de passagem, ou seja, era tudo mais caro do que trabalhar. Ou seja, o trabalho que ias fazer, iam-te pagar muito menos do que aquilo que tu ias gastar. Mas eu disse, é uma oportunidade a nível internacional, se calhar algumas outras pessoas vão ver e posso ter aí alguma sorte. Peguei em mim e vim para Portugal, fiz o trabalho, graças a Deus correu bem, Vítor, correu muito bem, ao ponto de aquilo que eram 2 folhas se transformaram em 6 meses de trabalho. Então, a partir daí, se calhar aqui está a soltar assim um certo perfume de oportunidades, então devo agarrá-las para trabalhar. E assim fui ficando. Silvio, dia após dia. Hoje em dia, nós vemos que qualquer um de nós, para além do trabalho que faz na televisão e eu particularmente na rádio, temos tido uma grande intervenção social por via das redes sociais. Como é que olhas para o papel das figuras públicas relativamente àquele que devia ser um desafio para melhorarmos as condições sociais, ou quanto mais não seja, uma pequena intervenção de um ator, de um músico, de uma figura pública, para moldarmos mentalidades em Angola? Vítor, muito bem, essa pergunta é muito pertinente, porque vejo muitas pessoas a reclamarem às vezes, como é que um problema social, alguns artistas, algumas figuras públicas não se pronunciam. Mas antes de nós sermos figuras públicas, nós somos cidadãos. E se os cidadãos não são educados a ter uma participação ativa na política do país, não são nem convidados a isso, ou muitas das vezes até são desencorajados pelos nossos pais, pelos nossos tios, pela própria sociedade em geral. Então nós poderemos ser mais famosos do mundo, não seremos ativos socialmente. Então, quando eu vejo que uma figura pública não tenha feito isso, eu não consigo propriamente julgá-los, porque consigo perceber de onde é que eles vieram.
onde eles não vieram, que foi a educação cívica, social, ativa, política do próprio país. Havia uma música que sempre nos diziam: "Che menino, não fala política". E fomos educados dessa forma, fomos educados a não vermos o nosso país, a não vermos o nosso problema, a nossa realidade como ela é. Então eu, como estudei Direito, esse problema foi sempre sendo eliminado. Eu comecei a estudar Direito na Faculdade de Agostinho Neto, foi começando a ser eliminado porque comecei a perceber que só com Direito, só com uma atividade política, social, é que nós podemos discutir alguns problemas, pelo menos no nosso país. Infelizmente, o nosso país é muito politizado em todas as áreas. Queres ser um jogador de futebol, tens que ser um jogador primo do político, ou então o político tem que dizer: olha, agora o Ministério da Juventude e do Desporto, por exemplo, vai apostar no jogo onde determinada área de desporto, no caso, de repente o Presidente da República na altura gosta de futebol, então o futebol começa fica a ser, na moda, né? Fica na moda. O político dali gosta de música, então essa música já bate. Então, o país foi sempre sendo muito politizado. Então tu tens que perceber, se o país é muito politizado, então se calhar é de forma política que tu tens que tentar resolver alguns problemas. Eu gostava que tu fizesse um pequeno comentário relativamente à pergunta que te vou deixar. A pergunta não digo, mas é uma frase que eu criei e é a seguinte: muitas pessoas perdem a oportunidade de serem felizes porque investem o seu tempo invejando as outras. Queres que eu comente sobre isso, não é? Sim. É assim, deixa eu dizer assim, se calhar olhando assim cara a cara no público, né? É assim, você que é invejoso, você que é improdutivo de alguma forma, tem que saber que o invejoso é burro. O invejoso tem que saber que você és invejoso, né? Você tem que saber mesmo: eu sou burro. Por que você é burro sendo invejoso? Porque quando tu és invejoso, tu perdes o foco de várias outras coisas. O invejoso, Vitor, como ele é invejoso e não consegue produzir sobre alguma coisa, mas às vezes consegue, só que ele não consegue porque ele está... Não consegue ser persistente. E ele está focado a querer ver o erro do outro, focado a querer ver onde é que o outro vai falhar. O que é que acontece? Ele perde tempo. Pois. Ele perde oportunidades, ele perde a possibilidade de criar uma habilidade melhor dele. Então, se tu és invejoso, tens que saber: não, eu sou burro. Porque se você perceber que a inveja não te vai levar a lado nenhum, tu vais trabalhando nas tuas aptidões. Vou-te dar exemplo de algumas coisas. Eu sou ator. Na minha província, né, a Huila, o Lubango, não existem 12 atores angolanos que sejam da Huila, por exemplo, assim conhecidos a nível nacional. Eu disse: não, isso tem que acabar. Tu quebraste um paradigma e lutaste para inverter esse quadro. Exatamente. Porque eu tenho que... E atenção, eu não sou dos melhores atores, eu não sou o melhor ator do Lubango, mas sabia, aliás, de onde eu venho, meu irmão, isso não é humildade nenhuma, de onde eu venho, do Lubango, de onde eu venho, da minha era, tem gajos maus. Bons, olha, Michel, Candimba de Santa Cecília, os atores de Candimba de Santa Cecília, aqueles nos deixavam dormir mal. Eu era de um grupo, que era o Vozes Soltas, mas os Candimbas de Santa Cecília, os Olonguende, nos deixavam a dormir mal, porque eles eram bons. Silvio. Então tinhas que trabalhar 3 vezes mais. De onde eu venho muito mais e venho melhores. Então eu mudei esse paradigma. Agora já existem atores em Angola e um deles é um dos bons atores que existem, que trabalham, e é do Lubango. Como é que tu avalias, ou como é que achas que está a ser valorizado o trabalho dos atores? Como é que o teatro tem estado a ser valorizado? Como é que os artistas, de modo geral, têm estado a ser valorizados no nosso país? Ou não estão? Não estão. A resposta é essa, não estão. Os atores não são valorizados... porque não se valorizam ou porque ninguém quer os valorizar? Por alguma coisa? Sim. Sim, eu durante algum tempo já tive as minhas perguntas e consegui algumas respostas. Assim, Vitor, a representação é uma área da cultura em que tu tens voz, tu ganhas voz, tu ganhas uma posição, ganhas ídolos. Algumas pessoas começam a fazer coisas que tu fazes, coisas que tu dizes, ou no filme, ou na novela, ou então depois delas, a posição que tenhas. Eu estou da oposição!
Nunca mais contes comigo! Não! E para um país, às vezes, muito politizado, que hoje começa a se abrir um bocadinho mais, não era bom investir numa área em que as pessoas podiam ter mais poder e tendo fama. Essa foi uma das respostas que eu obtive. Ou seja, estás a dizer que o que se está a fazer em Angola é mesmo para que as pessoas fiquem alienadas? Sim, porque se assim não for, diga-me só, Vítor, como é que nós conseguimos resolver os nossos problemas sentados à mesa, ou sentados, né, no cadeirão, ou no nosso luando, ou sei lá, sentado onde tiver que ser, assistindo televisão, mas assistindo o problema social de outros países e não o nosso? Como é que nós somos educados por novelas brasileiras, portuguesas, turcas e hoje novelas chinesas? Ou seja, isso é uma ingerência cultural. Nós temos condições para fazermos o nosso trabalho em Angola na dimensão que tu defendes? Aí está mais uma outra situação. É que como não se eleva, não se valoriza os atores e as artes cênicas no seu todo, parece que não temos atores competentes. Parece que ninguém escreve um bom filme com qualidade. Parece que não temos técnicos suficientes para fazer isso. Mas temos, e digo aqui de passar, aliás... Juculo Mestre está passado no Brasil e em muitos países francófonos. Foi feito em Angola. Escrito por angolanos. A nível técnico, tiveram portugueses e angolanos. Estás a ver? Então, nós temos... Aliás, nós começamos, por exemplo, a novela... Como é que é? A Reviravolta, que já tem 15 anos. A novela Minha Terra, Minha Mãe foi feita no Brasil por angolanos, com angolanos. Tem 12 anos. Existe novela, existe qualidade. Outro problema que não tem é que não valorizam os artistas, não valorizam o produto nacional. E isso faz confundir com falta de qualidade. Vítor, o que é que eu quis dizer agora sobre essa questão da valorização ou não valorização dos artistas? Quis dizer agora alguma coisa que passou-me. Então talvez possas te recordar, mas estamos a caminhar para o final, são quase 15 minutos só de conversa. Que mensagem é que deixas? Ou o que é que achas das pessoas que de facto não semeiam e querem colher? Não tem como. Vai ser um invejoso, logo vai ser um burro, tá bem? Porque invejoso é o boelo, é mesmo burro. Mas a sério, tem sem brincadeira, o invejoso tem mesmo que saber. Todos os invejosos que vocês virem assim, em vosso amigo é invejoso, não, ele é burro. Ele tem que saber, não, eu sou burro, eu sou invejoso, eu sou burro. Mas quem não semeia, não pode esperar colher alguma coisa. Não pode esperar não pode esperar os padrinhos da cozinha que lhe vão lhe dar de comer. Porque quando tu não, na vida, Vítor, é causa e efeito. O que tu és, Vítor, é exatamente aquilo que tu semeaste. Meus amigos, ou te sujeitas ou te sacrificas. Regaste, estás a colher. Podes não perceber alguma coisa que estejas a colher hoje porque não consegues perceber o nível, né, a extensão de sementeira que fizeste naquele pomar, naquele terreno arável. Podes não perceber isso. Mas o que tu fazes, mesmo com muitos jovens, com a sociedade em geral, às vezes podes não sentir aquilo como querias sentir, mas o que tu semeaste, Vítor, vais colher e muito. Um livro que tu lançaste vai perdurar nos tempos. Poderá não ser hoje, mas daqui a 100 anos, quem ler o livro do Vítor Hugo Mendes vai se perceber, uau, afinal já tínhamos pensadores aqui. Quem vir um filme amanhã, quem ouvir uma música, aliás, hoje ouvimos músicas, Belita Paula, os cotas que cantaram, Cota Bonga hoje, que são valorizados, já foram antes, mas são muito mais hoje. Eles já fizeram coisas há muito tempo. Isso o que é que eles fizeram? Eles semearam. E eles estão a colher. Então, se você não semeou, podes ter certeza que aquilo que recebeste do teu padrinho, mais tarde ou mais cedo, vai cair em terra, mas vai cair mal. Silvio, hoje vemos uma onda de jovens e não só jovens a deixarem o nosso país, portanto, procurando muitas outras latitudes para poderem viver e darem um curso diferente às suas vidas. O que é que achas desta fuga massiva de quadros em Angola? Não, essa é uma pergunta retórica, porque na verdade o problema é esse. Se não se valoriza alguém na sua própria terra, pelas coisas que faz, pelos seus ofícios, ele tem que tentar procurar a valorização em algum outro sítio.
alguns outros irmãos angolanos estão levados a entenderem que essas pessoas são os cobardes, são levados a entender que nós somos pessoas que não estamos a lutar aqui, então não podes dizer. Não, nós lutamos aqui, lutamos na nossa terra, lutamos arduamente na nossa terra, mas até um ponto que saturamos porque não foi valorizado o produto interno bruto humano. Tu és valorizado aqui em Portugal? Muito mais do que sou na minha terra, pelo menos com o trabalho que nós fazemos. Mas não porque Portugal gosta muito de mim, não, é porque Portugal criou um sistema de valorização de profissionais. Porque ganha com isso também. Exatamente, valorizam os profissionais naquela arte e eles trabalham com isso. Agora, quando nós começamos a valorizar os nossos profissionais da nossa terra, nós teremos isso. Enquanto não tivermos, vamos ter fugas de cérebro. E quando se roubam cérebros ou fogem-se cérebros, isso é um problema muito grave. Muito mais grave do que se possa imaginar. Porque se tu permites que os teus filhos saiam da tua casa sem condições para viverem no mundo, estás a permitir que os teus filhos te virem contra ti um dia. Silvio, desejo-te todo sucesso. Muito obrigado por esta breve conversa. Seguramente vamos poder ter um outro momento de mais tempo, com mais tempo e com mais conversa. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Olha, e parabéns pelo teu trabalho, Vítor. És uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e, como eu disse, a tua semente está cada vez... Se calhar, às vezes, estás para além da semente que fizeste, estás a regar e, como estás a regar há muito tempo, tu não percebes que ali atrás já começou a brotar os frutos. Pois. Só que um dizer bem rápido. Quando tu semeias uma laranja, tu semeias por um bago, né? É um bagozito. Bago, nunca resolvi esse nome. Nós da nossa terra, nós percebemos bem, né? Tu semeias, né? Semeias com um bago, uma semente de laranja. Sim. A laranja vai crescer, vai dar um caule, né? Um tronco, raiz, um tronco, vão dar folhas e várias laranjas. Ou seja, uma semente, uma ideia pode se replicar em milhões de ideias. Então, tens uma ideia, tens um trabalho, tens valor naquilo que tu fazes. Continua a fazer, continua a seguir o teu caminho, porque em algum momento, quando a semente estiver pronta para brotar, os frutos vão valer a pena. Vais poder fazer sumo, vais poder comercializar, até exportar. Entende? Obrigado. Fiquem todos Leandro. muito bem. Um grande abraço. Estamos juntos. Daqui a pouco voltamos com outro momento de conversa aqui no seu programa da rádio e também nesse canal do YouTube. Estamos juntos.